Olá, linda e bela egrégora de Libra. Vamos descobrir quais energias vigoram na egrégora de Libra nesses próximos 7 dias. Peço ajuda da grande fraternidade branca. Peço ajuda da grande loja branca. Peço ajuda do mestre El Moriarcan. Peço a orientação do meu mentor espiritual. Quais as energias que vigoram na egrégora de Libra nesses próximos 7 dias? Vamos ver, né, um pouco, né, do total, né, que o universo lhes preparou. Lembre-se sempre, a vida, né, a vivência, o processo da consciência existir, ele é complexo. Existem diversas circunstâncias ocorrendo simultaneamente. Você só percebe aquilo que está diante dos seus olhos, né? Mas existem várias outras camadas de circunstâncias que influenciam a sua vida. E tudo ocorre simultaneamente. Então, óbvio que você precisa, né, de ajuda. Existe, assim, os mentores espirituais, né, mentor, anjo da guarda, guia, ancestrais e eu superior, né, Eloá, sabe? Tem um monte de seres aí, né, uma multidão de seres que nos ajudam no momento que nós estamos aqui na terceira dimensão, né? E cada signo, ele opera em um bloco de energia, né? Imagine o seguinte, você entrou em um colégio interno, né? E uma das matérias desse colégio interno que você precisa se formar é a ciência Libra, né? Imagine que isso seja uma ciência. E aí nessa ciência tem o corpo de doutores, né, que administram essa ciência nesse colégio interno, entende? Funciona dessa forma, tá? De uma forma figurada. Vou te dar um exemplo de outra forma figurada, viu, o Libra? No cosmo, né, existem as hierarquias superiores, né? E as dimensões abaixo, né, as hierarquias menores, né? Só que os processos, eles sempre são os mesmos. O modus operandi dos processos são semelhantes, são sempre os mesmos, né? Não o cenário, a energia, tá? Mas a forma como ela se desenrola, né? Te dar um exemplo disso. Você conhece a história do Gan Eden, né? O Jardim do Éden. Então ele ocorreu lá em Sírios, na constelação de Sírios, né? No início desse universo, faz muito tempo isso. E se você prestar atenção, ele é semelhante ao contrato social de casamento. Ele é muito semelhante a isso. Porque o processo é o mesmo. Tá? Só muda o cenário e as circunstâncias, mas o processo é o mesmo. Né? Muda o cenário, o teatro, as circunstâncias, os atores, mas o escopo do projeto é o mesmo. O paraíso no início ele era um local idílico, né? A noção de paraíso que nós temos é a noção de perfeição, a noção de que não exista plena satisfação e nenhuma insatisfação, né? Só que enquanto no início, né, estava tudo muito bem, né? Tava tudo lindo e maravilhoso, não havia qualquer insatisfação, né? E aí começaram a haver insatisfações, né? A pessoa começou a se sentir só, chegou a outra pessoa, né? Houveram influências externas e até que aquele paraíso foi proibido, né? As pessoas tiveram que sair daquele paraíso. Então, o casamento, cara, o matrimônio, no início os dois estão apaixonados um pelo outro, né? Esse é o processo natural do casamento, né? No início estão apaixonados e depois, quando começa a convivência, né? A paixão, ela dura, isso é estatístico, né? A fase boa do casamento são, no máximo, os 2 primeiros 2 anos, né? Daí depois a convivência natural começa a surgir desgastes, né? E aí aquele paraíso, ou ele acaba, ou ele se torna uma prisão, né?
E aí a luta, né, a pessoa sente o saudosismo, né, a saudade de voltar àqueles tempos de paixão, né? A pessoa está no casamento ou fora do casamento, mas sempre relembrando aqueles momentos felizes, apaixonados, né, aqueles momentos sem insatisfações ou com insatisfações mínimas, né, facilmente superáveis, e ela quer voltar para aquele momento, né? E tudo mais na vida dela, todo o decurso, né, depois daqueles 2 primeiros 2 anos, ela imagina que não é tão satisfatório quanto os 2 primeiros 2 anos, né? E ela quer voltar para aquele estado de satisfação, de plena satisfação, né? Então, é o mesmo processo, sabe? A vida, os processos cósmicos são assim. Por isso, né, é perfeitamente plausível fazer previsões, né? Criar, né, uma grade de ensino quanto a isso, né? Você prever as circunstâncias, porque o destino e o livre-arbítrio, ele não são concorrentes e não são aleatórios, né? O livre-arbítrio são as suas escolhas. O destino é a consequência das escolhas. Mas todas as consequências, elas já foram configuradas. Aí você tem o direito de fazer uma escolha e aquela escolha resulta em uma consequência. E por conta daquela consequência você faz uma outra escolha que já está descrita, já está configurada. Sabe? Você não vai ter como consequência algo aleatório ao que você causou. Não, a consequência ela é extremamente fiel à causa. Então é possível prever tudo isso, sabe? É assim que funciona o plano espiritual, né, da existência, entende? Bom, Libra, para esses próximos 7 dias, olha, a estrela, né, ela significa esperança, né? Inocência, beleza, esperança, jovialidade, né? Força juvenil, aquele ímpeto juvenil, né? A motivação juvenil, né? Só que a estrela, ela tem aí toda essa esperança, né? Tem a orientação espiritual, a guiança espiritual, né? Mas ela pede cuidados, né? Ela pede cautela. Por quê? Isso aqui, ó, é uma ave carniceira, né? E ela está de olho na musa, né? Na jovem. Aqui atrás é um templo, né? Uma escola de mistérios. Aqui a estrela aqui é a orientação espiritual, né? A pessoa está na noite, né? Que significa noite escura da alma, né? Os processos sombrios da mente e também influências espirituais não tão amigáveis, né? E nesse meio escuro ela tem uma proteção divina, tá vendo? Uma proteção divina. E esse abutre, ele está lembrando a essa jovem, né? Aqui no caso ela está lavando, né, o seu interior, né, o seu emocional, né, o emocional, o sentimental, os desejos, né? Ela está limpando isso, né? Limpando o seu interno, né? Uma faxina, né, em si mesmo. E essa ave carniceira, ela está lembrando essa jovem que essa juventude é fugaz, né? Que essa juventude passa, né? E se ela não se cuidar, né, ela envelhece bem antes do tempo, né? Se ela continuar sendo uma moça inocente, né, no sentido assim de uma mente dócil, né, de uma mente amigável, feliz, a felicidade naturalmente atrai mais felicidade, né? É questão de atração energética, né? As energias que estão em um hertz semelhante, uma vibração semelhante, se atraem. Então felicidade atrai mais felicidade, prolonga a vida, prolonga a juventude e tudo mais. Caso contrário, se ela não fizer essa limpeza, né, ela envelhece muito mais rapidamente, né? Por conta de preocupações, estresse, excesso de trabalho, excesso de tudo, né? A pessoa envelhece mais rapidamente, né?
E possivelmente não será a terra quem irá comer esse lindo corpo, será essa ave, né? Quem irá se banquetear com esse lindo corpo, entendeu? Então, a estrela, apesar de ter essa proteção espiritual, ela está à noite. Ela está em um processo de introspecção e limpeza de si, né? E cercada de perigo. Então, assim, é um momento cauteloso na vida, né? É um momento cheio de esperança, sim, mas, porém, é uma esperança inocente. É uma esperança que não vê o perigo que está ao seu redor, né? A vida ela é feita de opostos, né? O bem e o mal está em todos os aspectos da vida, dentro do ser humano e até mesmo em Deus. Deus é o autor de tudo o que ocorre, né? Assim, Deus é o responsável por tudo que existe, por toda a criação, não é? Não é isso que as religiões descrevem? Bom, isso é verdade. Só que Deus é uma palavra no plural. Então existem deuses, né? E na primeira frase da Bíblia está escrito: então Deus criou os céus e a terra. Isso em português, né? Em hebraico está escrito que Elohim criou os céus e a terra. Elohim é plural, tá? Então a tradução seria: os deuses criaram os céus e a terra. Só que isso vai muito além, porque o singular de Elohim é Eloá. Eloá não é um ser. Eloá é um conjunto de seres, é uma comunidade de seres, é uma egrégora, né, ou uma mônada de seres. São consciências que compartilham os seus conhecimentos, seus pensamentos e memórias, né? Seus pensamentos, memórias, intenções, é tudo compartilhado entre eles, não há segredos entre eles, entendeu? Então, assim, pelo menos duas, né, porque está no plural, pelo menos duas mônadas, ou mais que isso, criou os céus e a terra. E aí, né, você vai ver lá no livro de Enoque a história dos Anunnakis, né, que existiram realmente, tá? Isso não é... Claro que toda história ela é figurada, né? Passa-se o tempo e a história é recontada em diferentes épocas, diferentes culturas, né? Ela adquire o aspecto de lenda, né? Porque já não descreve a verdade com fidelidade, né? Ela toma o aspecto de lenda, porém existe uma verdade ali, entende? Existe uma verdade em tudo aquilo. A prumo com a estrela está o eremita, também à noite. Veja aqui, ó, a estrela está à noite, o eremita está à noite e a torre também está à noite, tá? A noite é um processo de recolhimento interno. É um momento de descanso, de pausa, né, de recuperação das forças para no dia seguinte voltar à atividade, né? O eremita, ele é um recolhimento em si mesmo, uma descida ao vitriol. O vitriol é o interior da Terra, né? Agora, como você imagina que seja o interior da Terra, isso fica por sua conta, né? O vitriol é uma linguagem figurada para uma viagem introspectiva em si mesmo, né? Você entrar em si mesmo, conhecer os seus segredos, né? Enfrentar as suas sombras, porque você desce ao escuro, né? Você enfrenta as suas sombras, enfrenta os seus medos, os seus traumas, né? E se conseguir sair de lá, né? Na maçonaria se usa, né, esse termo vitriol. Na Grécia se usava o labirinto do fauno, né? No Egito eram os testes de iniciação, né, que a pessoa era submetida a testes para mudança de grau, em ambientes inóspitos, né, em túneis e armadilhas que poderiam causar a morte da pessoa. Se ela não tivesse devidamente adequada para se inscrever, né, no teste, ela morreria, entende? Então, assim, são coisas que podem custar a sua sanidade mental, né? Ou você sai vitorioso, curado, né, supera, né, as suas prisões, ou você fica nas suas prisões,
entendeu? A meditação, ela corre esse risco, né? A meditação e a hipnose também tem esse risco, né? De pessoas que entram no estado meditativo e acessam, né, informações do seu passado. A hipnose também abre informações do seu passado, né, do registro acástico que está no... Aqui nós chamamos de inconsciente, né? No meio espiritualista é chamado de perispírito, onde está suas memórias ancestrais. Há pessoas que acessam essas memórias e não voltam mais para a realidade, entende? Então, assim, o eremita, apesar dele ser autossuficiente, né, ele enfrenta com dignidade, coragem, né, hombridade, né, com serenidade, com maturidade, ele enfrenta-se, né, ele, ele enfrenta a sua escuridão, o seu lado sombrio, e ele calcula, né, o seu conhecimento, né, nesse momento de reserva, ele transforma as informações em conhecimento. E ele volta, né, para o dia muito mais, muito mais sábio do que ele entrou na noite. Entende? A torre é um evento externo ao seu domínio, né? É algo com o qual você não consegue controlar, te pega assim de surpresa, ou seja algo que você já esteja prevendo no horizonte, mas é um evento que foge ao seu controle e muda a sua estrutura, né? Danifica a sua estrutura e te obriga a fazer uma mudança, né? Te obriga a rever, né, o seu modus operandi, né? E isso está previsto nesses 7 dias, tá? Uma mudança drástica, né, que pode ser para o bem ou não, né? Mas aí se é para bem, para o bem ou não, né, depende do que você entende como agradável e desagradável. Porque tudo que ocorre é causa e consequência, né? Se isso é permitido para você, se a espiritualidade deu o aval para que ocorra uma torre na sua vida, é porque você tem méritos para isso, né? Você tanto merece essa torre, como você tem condições de lidar com isso, né? Como você tem condições de reconstruir ou de construir em um outro local, em um outro terreno, entende? Então, assim, você está no momento da sua vida que você tem condições de absorver esse impacto, né? Absorver essa mudança e restaurar, né? Ou reconstruir a sua torre. O cavaleiro de paus, ele é um transmissor de ordens do rei e um supervisor do campo de trabalho, né? Ele é um mestre de obras. Então, ou seja, ele traz notícias, ele traz comunicação, tá? Então, assim, tá chegando uma comunicação que te coloca em um estado de eremita e causa uma torre na sua vida, né? Após isso, vem o 10 de paus, que é a culminação, né, de um processo material. O naipe de paus é o elemento terra, né? E terra é a atividade profissional, tá? É o que você faz para viver, o seu dia a dia, né? Aquilo que você tem como atividade na sua vida, entendeu? O 10 significa que pelo menos essa etapa do seu profissional, ela está concluída. E aí você passa para uma próxima etapa, entende? E aí, ao passar, né, ao ver essa conclusão, entra na fase da estrela, né, que é um momento de recolhimento, inocência, né, de limpeza interna, né? Você está nesse momento de limpeza interna, né? Tanto que vem o eremita, a torre e a estrela, entendeu? É um momento de inocência, sabe? Terminou a etapa do trabalho, né? Pronto. Tá, eu vou para casa, vou descansar, vou fazer qualquer coisa fora da minha atividade, né? Vou ter um dia de lazer, pelo menos, né? Entendeu? Esse tipo de situação. O 7 de copas, ele descreve a maestria no domínio emocional, tá? Maestria no domínio, tá? Isso daqui é um mestre de obra, atividade
terra, né? O que você faz como uma atividade profissional, né? O seu dia a dia. O 7, isso aqui não é você, tá? Agora aqui é você. O 7, ele representa a maestria, né? E o naipe de copas representa o desejo, o sentimento e a emoção, que tudo isso é externalizado, né? E aqui o 7 significa maestria, né? Nessa área da vida, né? O mestre, cara, é aquele que conhece plenamente a sua área de atividade, conhece todos os processos da sua área de atividade, né? Ele tem clareza de pensamento, né? Ele tem prática profissional, sabe? Então ele sabe o que fazer, né? Ele sabe fazer uma previsão do trabalho, né? Ele sabe o que é necessário para um trabalho bem feito, né? Os materiais e ferramentas, né? Tempo, prazo, né? Qualidade. Então ele sabe encaixar os aspectos do projeto, né? E conduzir esse projeto da melhor forma possível, que é o seu emocional, sabe? Isso é cura emocional, né? Quando você chega a esse estado de mestre nas suas emoções, é porque você já passou por circunstâncias de aprendizado, né? E você aprendeu realmente, entendeu? Então você tem a torre está acima, em coluna, com a maestria emocional. Então isso aqui vai exigir de você um domínio emocional, né? É algo que você não consegue evitar, né? Porque isso é um evento externo, isso vem de fora, não depende da sua vontade. E aí, nesse momento que você precisa ter o domínio emocional, a maestria emocional, né? Sabe? Se você ficar, por exemplo, se você ficar pacífico demais, você não toma a ação adequada que o momento pede, né? Se você ficar agitado demais, você vai tomar uma ação inadequada ao que o momento pede. Então, por isso é necessário ter maestria, né, para você agir com a intensidade correta que o momento exige. E vem, logo após, o 10 de ouros, né? Aí é a culminação gloriosa, né, o resultado glorioso de um processo, né, dessa fase material que está sendo concluída, vem o resultado financeiro de tudo isso. E ela está em coluna, o 10 de ouro está em coluna com o eremita e a estrela. O ouro, ele é regido pelo elemento fogo. O metal precisa do fogo para ser trabalhado, né? Por isso ele é regido pelo elemento fogo. E o fogo significa transmutação, transformação, reforma íntima, né? Reforma interna, né? O lapidar do ser, né? Se tornar uma pessoa melhor. Então, mas isso é feito através de um esforço, de um sacrifício, de uma dificuldade qualquer que você enfrentou, e isso te transformou em uma pessoa melhor, um profissional melhor, né, um cônjuge melhor, né, um namorado ou namorada melhor, um filho ou filha melhor, um avô ou avô melhor, um profissional ou uma profissional melhor, entendeu? Então, assim, existe aspectos diferentes aqui nessa leitura, né? O interno, né? O interno sendo internalizado e curado, né? O externo que mexe com isso, né? Que exige de você uma maestria emocional, né? Não desestabilizar suas emoções. O aspecto material, né? Profissional, atividade terra, que tem uma comunicação, né? E também uma superação, né? Uma conclusão de uma etapa, entendeu? Então, de uma forma geral, cara, eu vejo só coisas boas, né? Mas agora depende de como você vai interpretar isso quando você estiver vivendo, né? Porque por mais que a gente tenha teoria, que leia livros, ouça, né, mestres espiritualistas e psicanalistas e tudo mais, cara, na hora de você viver tudo isso é diferente, né? A descrição ali, a descrição teórica está correta, ela está descrevendo com fidelidade.
Porém, na hora de você enfrentar isso pessoalmente, e só, né, porque é na sua mente que todo o processo ocorre, não ocorre com aquela perfeição toda que você leu nos livros, que você estudou nos vídeos, que o que você ouviu nas palestras que você foi, não ocorre daquela forma. O ímpeto da ação é diferente. Por isso, por exemplo, a polícia tem treinamento, né? O exército tem treinamento, os lutadores de artes marciais têm treinamento. O treinamento, cara, um dos aspectos do treinamento é para que você não seja surpreendido, né? Porque quando você entra em um embate, mesmo que você conheça toda a teoria do combate, se você não tem prática na teoria do combate, você trava na hora. Mesmo tendo todo o conhecimento teórico, mas na hora da prática você trava. Entendeu? Então por isso é preciso desenvolver a prática da teoria em um ambiente controlado, né? Que aí sim, quando chega um momento decisivo, né, uma ação real, aí você já sabe o que fazer, né? Você está habituado àquelas circunstâncias, aí você consegue desempenhar um bom trabalho. Então, a torre, ao longo da vida, né, existem diversas torres. E essas diversas torres são treinamento, né? Imagina o seguinte, cara, você ama uma pessoa, você conhece uma pessoa, começa a se relacionar com ela, está apaixonadíssimo pela pessoa. De repente aquela pessoa se transformou no seu mundo e na sua divindade. Mas em uma fração de segundo, cara, uma palavra fora de contexto muda o temperamento da pessoa e termina o relacionamento. No momento do auge da sua paixão, um evento externo influencia aquela pessoa e uma palavra sua se torna um gatilho para terminar um relacionamento. E aí, você está despreparado para isso. Sabe, você foi pego de surpresa, desarmado, né, sem reservas. Sabe, como Sansão sem os cabelos compridos. Né? Ele se apaixonou tanto por uma pessoa que confiou a ela a sua segurança. Em uma fração de minutos, ele foi traído. Foi pego de surpresa, desarmado. Entende? Então, ao longo da vida, você vive diversas torres. Diversas, não é apenas uma. Porque isso te treina para objetivos maiores. Né? Te treina para para a jornada de volta ao Gan Eden. Entende? A jornada de volta para o lar espiritual, que nós não somos daqui. A jornada de volta para a divindade maior, a fonte de onde toda a vida emana. Então, ao longo da existência, você vai viver momentos difíceis, sim, mas que vão lhe tornar resiliente, que vão lhe tornar frio, paciente, calculista diante de ações temerárias, né? Ações que exigem uma resposta rápida, mas tem que ser a resposta mais racional possível, mais assertiva possível, né? Porque você não pode errar. Tem que agir de súbito, né? De surpresa e sem cometer erros, entendeu? Então não se preocupe com essa torre, ela vem. Aprenda, né? A lição que essa torre vai trazer para você. E na próxima vez que houver uma torre, cara, você não vai ser surpreendido, você vai tirar o seu prédio do lugar, né? Porque existe uma forma, né, de mover um prédio de lugar. Vai cair um raio aqui neste local? Beleza, então eu já fiz a previsão, sei que vai cair um raio nesse local, eu vou tirar o meu prédio daqui. E deixa o raio cair à vontade aí no chão. E é isso. Entendeu? É isso, simplesmente isso, tá? São coisas boas, tá? Eu vou ler o 10 de ouros aqui, né? Porque ouro, pô... Ouro no bolso é sorriso no rosto, né? Não é mesmo? 10 de ouros, vamos ver a descrição do 10 de ouros.
a gloriosa culminação de um processo de trabalho coletivo, acúmulo de riqueza e expansão de fama, luxo e poder. É assim que termina a sua semana, assim que termina esse período de 7 dias, entendeu? Há uma recompensa material aqui para você, a recompensa financeira, né? É óbvio também, início de mês, né? Vamos falar a verdade, né? Precisa de previsão para isso, início de mês, né? Tem dinheiro rolando no comércio, né? As empresas estão fazendo pagamento, o comércio está tendo um fluxo maior de compras e vendas, né? Então é um momento ótimo para dinheiro, por que não? Entende? Isso traz uma felicidade, sim, cara. Isso é real, traz uma felicidade real, sim. O dinheiro é muito bom quando ele é bem empregado. O dinheiro é uma energia muito poderosa no mundo, né? Mas como tudo que é muito poderoso, quanto maior o poder, maior a capacidade de causar benefícios e também de causar danos. Aí depende de como essa energia é trabalhada, né? A energia por si só ela é neutra. A energia não tem a intenção de fazer bem ou fazer mal. Quem faz bem ou quem faz mal é quem opera a energia e não ela, entendeu? Então é isso aí, Libra. Tudo de bom pra você, pessoa. Assim seja, assim é.